Hoje a gente vai fundo em um dos conceitos mais poderosos de toda a ciência, a seleção natural. É basicamente a ideia que explica como a vida, com toda a sua complexidade, surgiu. E mais, é um motor que continua a moldar tudo a cada segundo. Sabe, tudo começa com aquela pergunta que a gente se faz desde sempre. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê uma complexidade, assim, impressionante. De onde veio tudo isso? A resposta, olha, não é mágica. É um processo elegante e, como vamos ver, praticamente inevitável. Então, qual é a resposta para essa grande questão? Esse é o nosso ponto de partida. Vamos entender o mecanismo central, o verdadeiro motor da evolução. E aqui está a definição. A seleção natural não é uma força com vontade própria, sabe? É mais um resultado estatístico. Colocando de um jeito bem simples, características que ajudam um ser vivo a sobreviver e a deixar mais filhos tendem, com o tempo, a se espalhar. É como se fosse um filtro, sabe? Implacável, mas muito simples na sua lógica. Essa ideia foi articulada de forma brilhante por Charles Darwin, claro, no livro A Origem das Espécies. Mas é super importante lembrar também de Alfred Russel Wallace, que sozinho, lá do outro lado do mundo, chegou na mesmíssima conclusão. Incrível, né? Juntos, eles mudaram a forma como a gente enxerga a vida. Ok, mas como é que esse motor funciona na prática? A melhor forma de entender é pensar nisso como uma receita. E o mais legal é que é uma receita bem simples, com só 3 ingredientes essenciais. Antes de falar dos ingredientes, a gente precisa da base de tudo, da matéria-prima, a variação. Em qualquer grupo de seres vivos, ninguém é uma cópia exata do outro. Existem pequenas diferenças, que surgem por mutações e pela recombinação genética. E o ponto mais importante é este: essas diferenças são aleatórias. Elas não aparecem porque são necessárias. Elas simplesmente acontecem. E aqui estão os 3 ingredientes da nossa receita. Primeiro, a variação, que a gente acabou de ver. Segundo, herança. Não adianta nada ter uma diferença se ela não pode ser passada para os filhos. E terceiro, sucesso diferencial. Algumas dessas características que são passadas adiante dão uma vantagem, fazendo com que alguns indivíduos tenham mais sucesso e deixem mais descendentes que outros. E essa é a conclusão que é de explodir a cabeça. Quando você junta esses 3 ingredientes, variação, herança e sucesso diferencial, a evolução por seleção natural não é só uma possibilidade. Ela se torna uma consequência inevitável. É um processo lógico que simplesmente tem que acontecer. Tá, então qual é o resultado dessa receita tão simples, mas que fica cozinhando por milhões de anos? O resultado é algo espetacular: a adaptação. Uma adaptação é basicamente qualquer traço que melhora a chance de um organismo sobreviver e se reproduzir no seu ambiente específico. É um ajuste fino, sabe, entre o ser vivo e o lugar onde ele vive, esculpido geração após geração pela seleção natural. E os exemplos estão literalmente por toda parte. O cacto que guarda água no deserto, a pelagem branquinha do urso polar para se esconder na neve, aquele inseto que parece tanto uma folha que fica praticamente invisível. Cada um desses é uma solução genial da natureza, um produto da seleção natural. Mas aqui vem um ponto fundamental. Essa tal de aptidão é sempre relativa ao ambiente. Aquela mesma pelagem grossa, que é uma vantagem incrível para o urso polar no Ártico, seria uma sentença de morte no deserto, certo? Adaptação não é sobre ser melhor de forma geral, é sobre ser mais adequada a um lugar e a um tempo específicos. E como toda grande ideia, a seleção natural é cercada de alguns mitos e confusões. Vamos aproveitar para esclarecer alguns deles e deixar nosso entendimento um pouco mais completo. Esse aqui, olha, talvez seja o maior de todos os equívocos. Nenhum indivíduo evolui. Uma girafa não estica o pescoço e passa isso para os filhos. A mudança acontece nas populações, conforme a frequência de certas características vai aumentando ou diminuindo ao longo de muitas gerações. E a seleção não age de um jeito só, não. Às vezes ela é direcional, ou seja, ela favorece um extremo de uma característica. Pensa nos cavalos, que foram ficando cada vez maiores. Outras vezes ela é estabilizadora, favorecendo a média, o que está ali no meio. O peso dos bebês humanos quando nascem é um bom exemplo. E mais raro, ela pode ser disruptiva, favorecendo os 2 extremos ao mesmo tempo, o que pode até, no fim das contas, levar à formação de novas espécies. E é super importante lembrar, a seleção não está sozinha. O por acaso também tem um papel, num processo chamado deriva genética. Imagina tirar um punhado de feijões coloridos de um pote gigante. A cor dos feijões que saem pode não representar perfeitamente as proporções originais, só por sorte.
É mais ou menos isso que acontece em populações pequenas. A evolução, no fim, é uma dança entre a seleção e o acaso. Tudo isso pode parecer uma história antiga, sobre um passado muito distante. Mas a verdade é que a seleção natural é uma força poderosíssima e muito relevante aqui e agora. Vamos ver o porquê? E por que tudo isso importa tanto hoje em dia? Porque a seleção natural está moldando o nosso mundo neste exato momento. Ela acontece nos hospitais, explicando como bactérias ficam resistentes a antibióticos. Acontece no campo, onde pragas evoluem para resistir a pesticidas. E acontece nos ecossistemas, determinando quem vai conseguir se adaptar, ou não, às mudanças climáticas. O caso da resistência a antibióticos é um exemplo perfeito e até um pouco assustador. Quando a gente usa um antibiótico, criamos uma pressão seletiva gigantesca. A maioria das bactérias morre, claro, mas se alguma delas, por puro acaso, tiver uma mutação que a torna resistente, ela sobrevive. E aí? Essas sobreviventes se multiplicam e, em pouco tempo, a gente tem uma população inteira de superbactérias. É a evolução acontecendo em tempo real, bem na nossa frente. E isso nos leva de volta ao começo. A seleção natural é o processo que responde à nossa pergunta, que explica toda a diversidade e a complexidade da vida, incluindo a nossa própria existência. Mas ela não é uma força do passado. Ela continua agindo, em nós e em tudo ao nosso redor. Então, a pergunta que fica no ar é: para onde ela vai nos levar agora?